Últimos dias do Festival da Construção Leroy Merlin. Os melhores preços com pronta entrega para a sua obra. Confira. Manta líquida 15 quilos Axton por R$ 199,90. Oferta válida até 31 de março na loja App e site. Leroy Merlin. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte. Com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o CBN na rede pela rádio CBN São José dos Campos e Vale do Paraíba, AM 750. Ligando aqui a nossa cidade, São José, as principais cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba. Muito obrigado pela sua companhia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesta edição de sexta-feira, feriado de Páscoa. Muito obrigado pela sua sintonia também em nossos canais no YouTube, no Facebook. Estamos também no Instagram com muita informação importante para você por lá e também muita informação no nosso site cbnvale.com.br. Sou Marcelo Rocha, eu vou com você até às 4 horas da tarde. E nosso programa de hoje, sempre uma sexta-feira, sempre para alegrar você, amigo ouvinte, sempre dicas culturais, dicas importantes para você curtir bem o final de semana. Trabalhamos bastante durante a semana, é hora da gente curtir, então, o que tem de bom e do melhor aqui em nossa cidade, aqui em nossa região. Hoje, no nosso primeiro bloco, nós teremos entrevista com dois grandes atores que estarão aqui nesse final de semana aqui em São José dos Campos, no Teatro Colinas. Estou me referindo da atriz e produtora cultural Karina Sakeli e também do diretor de teatro e ator Eduardo Martini. Eles estarão aqui no Teatro Colinas, hoje inclusive, hein, galera? Então vamos falar rapidinho, porque daqui a pouco eles têm a apresentação aqui em São José dos Campos. Vamos conversar com a Karina, vamos falar com o Eduardo sobre um espetáculo que será apresentado aqui em São José dos Campos. Vamos saber então os detalhes com eles. Na segunda parte do nosso programa, nós vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Por quê? Porque neste sábado, dia 30, um velho amigo nosso faz 85 anos, estou me referindo do Batman. Vamos saber a história desse grande personagem que fez a história das histórias em quadrinhos, se transformando também em sucessos do cinema, com dois grandes assim especialistas na arte dos quadrinhos, o Diego Garcia e também o Fabrício Grelê. Então, você aí é nosso convidado para que a gente possa já bater esse papo daqui a pouquinho. Assim que nós estivermos aqui conectados, já estamos com um dos nossos convidados conectados. Daqui a pouquinho a gente começa então o nosso bate-papo. Vamos falar também da nossa agenda cultural para este final de semana. Muitas atrações aqui em Pindamonhangaba, São José dos Campos, muitas atrações também em Tremembé. E assim vai. Teremos também jazz no Galpão aqui em São José dos Campos. Muitas novidades. Teremos rock também, o Cine Rock aqui em São José. Para todos os gostos, para todas as idades. Sempre uma boa diversão. Tem também o Retro Dancing em São José dos Campos. Para você se divertir e sacolejar aí o esqueleto. Temos também aí, como já disse, o espetáculo que vamos falar daqui a pouquinho.
para você lembrar de mim, no Teatro Colinas, espetáculo que narra a transformação da relação entre pai diagnosticado com a doença de Alzheimer. É isso aí, precocemente diagnosticado com sua filha. Vamos falar sobre esse espetáculo que está em cartaz aqui no Teatro Colinas com os nossos convidados. Então, quero muito agradecer a participação, a presença de vocês aqui. Eu sei que hoje o dia está corrido, mas vocês gentilmente atenderam a nossa solicitação para a gente conversar sobre o espetáculo. Karina, Eduardo, Martins, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo carinho, obrigado pela generosidade, pelo espaço maravilhoso que a CBN está dando para a gente. Obrigado mesmo, viu? E é muito bom. Boa tarde, Karina. Seja muito bem-vinda também. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. E aí já dei uma pequena palhinha aí, falando aqui do nome do espetáculo, mas queria que vocês reafirmassem o nome do espetáculo, a produção, a criação dessa peça, que fala muito de um tema importantíssimo, um recado fundamental a dar às famílias, e nada melhor do que a arte, o talento de atores como vocês, para poder transmitir o sentimento para essas pessoas. Eduardo e Karina. Pois é, na verdade, para você lembrar de mim, é um texto da Regiana Antonini, com direção do Elias Andreato. É uma história de pai viúvo e a filha, a história deles de vida, desde pequeno até grande, quando ele descobre que tem Alzheimer precoce, que é uma doença que assusta muito as pessoas e que é muito pouca informação de como os cuidadores, de como os familiares podem agir nessa doença para que haja uma proteção, digamos assim, maior a quem, não ao doente, porque o Alzheimer, graças a Deus, quem tem Alzheimer não sofre. Quem sofre são os parentes, né? Os cuidadores, quem os cuida, cuidadores, quem acompanha. Exatamente. É uma doença difícil porque você não vê mais aquele familiar próximo a você, ele não se lembra de você, é uma das coisas que tem, mas, na verdade, ele não está sofrendo. Então, quando a gente entende isso, a peça fala muito sobre isso, quando a gente entende que o paciente de Alzheimer não sofre, o parente acaba não sofrendo também, né? E como lidar com isso? Com bom humor, com tranquilidade, com os remédios preventivos, com uma ajuda psicológica e, obviamente, nada melhor, como você muito bem disse, o teatro, para que as pessoas se reconheçam, vejam como é que é, vejam a facilidade, na verdade, que é você mudar o foco em relação a essa doença. Não ter medo, não adianta a gente forçar, porque é uma doença que não tem cura, infelizmente ainda, e ela não tem volta, ela não tem um retrocesso. Pai, anda direito, mãe, faz aquilo, mãe... Não... Quando você consegue contornar, até com bom humor, as histórias que os pacientes desenvolvem, né? Querem ir embora, querem ir para casa, onde é que está meu filho, eu quero tocar violão, enfim... Quando você consegue contornar isso, você consegue viver muito melhor. Então, a peça, na verdade, antes de mais nada, é uma homenagem aos cuidadores, sejam eles parentes ou não, né? E, obviamente, falar de um tema onde a gente tem pouca informação, porque fica todo mundo com medo de falar, mas tudo que é preventivo é mais fácil ser digerido. A gente fez uma temporada maravilhosa em São Paulo, de 2 anos já no Teatro União Cultural, do teatro que eu sou gestor. A gente veio para o Teatro Colinas agora, temos uma sessão agora 16 horas, ainda dá tempo de chegar na bilheteria e comprar, e às 18 horas. E toda a nossa renda vai para uma ONG. Isso que é muito legal também, esse trabalho de vocês, dessa participação aí, desse trabalho que está sendo realizado numa ONG aqui de São José dos Campos. Aqui. E, Karina, o trabalho, a leitura que se faz para uma situação como essa, de ser uma cuidadora, estar do lado de um pai, o quão você buscou em casos reais, casos estudados, a familiaridade, para você conseguir transmitir essa mensagem que, como o Eduardo bem falou, é uma mensagem que é transmitida através da arte, de uma maneira, em alguns pontos, assim, com muito humor, assim, para deixar o ambiente mais leve e para que as pessoas entendam, seja mais prazeroso o convívio com essa informação, para que a pessoa absorva bem e saiba lidar bem com essa situação. Karina? Eu acho que o mais importante sempre é o amor. Então, a primeira vez que eu me deparei com a Bruna, que é a filha do Eli, que é o personagem que está com Alzheimer, o que eu sempre tento pensar é o amor. Tanto que várias vezes, quando eu fiz a peça, algumas pessoas me perguntaram, é difícil, nossa, deve ser muito complicado, mas
eu comecei a refletir e falei, não, porque quando você ama muito, tudo que é bom, então você evolui através desse amor. E é o que eu acho que acontece quando uma pessoa cuida de alguém doente, quando você tem alguém que você ama muito e você tem que cuidar, seja um pai, uma tia, um avô, uma mãe, você ama. Então, é que, na verdade, quando a informação, a primeira informação é muito assustadora, porque a pessoa não sabe o que fazer, né? Você não esperava isso. E a gente mostra tudo. E depois, com o tempo, ela mesma vai conseguindo, a filha mesma vai conseguindo contornar a situação de uma maneira com muita paciência, com muita tranquilidade, com amor mesmo, exatamente o que ela falou. É isso aí. E é uma oportunidade também de ver você, Eduardo, num campo assim do drama, para quem já está muito acostumado, dá muita risada com você no palco, né? O que você está aprontando para essa peça, Eduardo? É verdade, é verdade. Eu tenho a felicidade de transitar entre a comédia e o drama de uma maneira muito gostoso, é muito bacana. Eu estou fazendo a vida do Clodovil em São Paulo, Clô para sempre. A gente faz já há 4 anos, né, que eu estou em cartaz. Eu ganhei o prêmio Bibi Ferreira de melhor ator. O Clô é completamente diferente dessa história, mas até o cabelo loiro do Clô ajudou na composição do Hélio, que é esse pai que tem um amor enorme por essa filha e que senta ela e fala, vamos conversar sobre esse assunto. Eu estou fazendo uma peça com a Suzy Rey, com o Cristiano Oliveira, em São Paulo, chamada Cá Entre Nós, que a tônica é... Muito boa, muito divertida. Nossa, já minha assessora. Não, Esse espetáculo com a Suzy Rego já faz um tempo também que você já está com ele, né? Já. E assim, vamos sentar para conversar. Vamos conversar para se entender. Eu acho que o que falta hoje em dia, com essa loucura da internet, com essa loucura das redes sociais, são as pessoas conversarem, porque o papel aceita tudo, né, querido? Se eu boto aqui no papel que eu casei com você, o papel não vai falar é mentira. Você não tem nada a ver, né? Então, o que você posta hoje em dia, os aplicativos não mentem, não falam, não, você está errado. E o que acontece é que vira um mundo muito ególatra, né? Da sua verdade, do seu potencial, da sua versão das histórias. E quando você conversa com uma pessoa, e eu converso muito com ela, porque a gente tem uma amizade, é uma atriz deslumbrante, uma pessoa que tem um talento incrível, muito comprometida, muito séria no que faz. Quando a gente senta para conversar, a gente até chega no ponto de falar, meu Deus, eu estou errado, você tem toda a razão, né? E o que falta hoje em dia nas doenças, nas histórias, é você sentar para conversar. Exatamente. Frase ontem de uma amiga minha, da Simara Sukarno, muito bacana, que ela falou assim, você não precisa desqualificar alguém para você se qualificar. Eu não preciso meter pau em você para dizer que eu sou bom, né? Eu não preciso brigar com o irmão para dizer que a minha versão de uma história é melhor do que a dele, né? Quando você tem certeza daquilo que você é. Então, na verdade, essa peça, ela ensina muito para a gente a cada espetáculo que a gente faz, sabe? Porque você lembra daquela hora que o pai fala, nós precisamos falar sobre isso. Precisamos falar sobre isso. E quando um pai, esse relacionamento de pai e filho, os pais mais jovens têm uma história com os filhos talvez mais próximas, né? Os mais antigos têm um pouco de receio, um pouco de vergonha, um pouco de... Não é da história, né? Não... Mas hoje em dia se fala muito. O que não quer dizer que pai é pai, filho é filho, sabe? O pai pode ser amigo do filho, mas o pai não é só um amigo do filho. O pai né? tem que ser pai, é pai. Né? Honrar os e eu pais, vejo como ela cuida das crianças, é muito legal. Não vai. Não, eles estão sozinhos em casa. Não. Sozinho não. Não vai ficar sozinho, vou para casa. Vamos tomar um café. Não vou não, eles estão sozinhos. Mas deixa os meninos sozinhos lá, as crianças. Não. E são meninos já... Exato, grande, né? São grandes. Para mãe, bicho, a criança pode ter 40 anos, vai ser sempre o filhinho, não adianta. A mãe é mãe, o amor é incrível. E o amor, que eu bem citou a Karina, é a base de tudo, inclusive é a grande mensagem também que eu imagino que esse espetáculo de hoje
deve passar para as pessoas com situações que mexem com a nossa vida. Ainda bem que todo mundo tem um caso, conhece alguém que passa por uma situação como essa, ou já conheceu, ou vai conhecer. Então, melhor do que essa oportunidade, não tem, porque é uma oportunidade de usar a arte, o talento de vocês e também uma mensagem que tenho certeza que deve ser muito bem escrita, muito bem interpretada por vocês, para estar tanto tempo assim, já levando emoção para as pessoas. Eduardo e Karina, mais algum recado para os nossos amigos? Que eu sei que vocês estão correndo quanto tempo, daqui a pouco vocês estão se maquiando aí, né? Te agradeço. A gente está no hall do Teatro Colinas, que é um teatro lindo, que eu venho aqui há anos fazer peças, eu adoro essa cidade. E não, é só vocês virem, 4 horas tem uma sessão e 18 horas tem outra sessão. Chegou na bilheteria, os ingressos são R$20, é muito legal, muito fácil para você. Não é uma peça triste, é uma peça emocionante. Também, muitos momentos mas é uma peça que dá para você plantar uma sementinha e ir para frente. Obrigado pelo espaço maravilhoso que você deu para a gente, viu? Eu que agradeço vocês, e só lembrando aqui, toda a arrecadação do espetáculo de hoje, das 2 sessões, vão para o Centro de Estudos da Cultura Popular, esse local aqui importantíssimo aqui para a nossa cultura. Tenho certeza que eles estão muito assim felizes com essa participação, esse carinho de vocês, essa atenção com a nossa arte aqui também na nossa região. Viu, Eduardo e Karina? Mais uma vez, muito obrigado. Só passando mais uma vez o serviço para os meninos aqui que estão assistindo, para você lembrar de mim, um espetáculo divertidíssimo, com muita emoção, muito amor, para você pensar. Hoje, 4 da tarde e 6 da tarde, hoje, 2 sessões aqui no Teatro Colinas para você se divertir com a família e também levar uma mensagem de amor muito forte. É isso, né, Eduardo? Muito obrigada. Feliz Páscoa para todo mundo, um grande abraço para você. Beijão, grande abraço, grande beijo para vocês, sucesso aí, hein? Muito obrigado, viu? Valeu, tchau. É isso aí. Olha só que bate-papo bacana aí com esses 2 grandes artistas, aí, o Eduardo Martini. Para quem conhece, sabe quantos espetáculos... Ele é um cara engraçadíssimo. O tema é um tema sensível, é um tema importante. Estamos falando aí de uma relação de um homem diagnosticado precocemente de Alzheimer e a filha mostrando aos poucos essa inversão de papéis de cuidador, de cuidado e cuidador, né? Olha só como a gente pode aprender muito com essas lições que serão apresentadas nesse espetáculo. E quer saber do seguinte? Temos uma promoção aqui que estava rolando aqui durante a semana justamente por causa desse espetáculo. Nós temos os ganhadores, Você quer saber quem vai levar para casa o par de ingressos? Vou fazer o seguinte, rápido intervalo comercial, você siga aí conectado aí conosco, daqui a pouco a gente fala quem vai assistir ao espetáculo Para Você Lembrar de Mim no Teatro Colinas hoje, às 4 da tarde e também às 6 da tarde. Vamos lá! CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Prestação de serviço, utilidade pública, as notícias da região metropolitana do Vale do Paraíba e entrevistas com convidados especiais. Política, economia, polícia, cultura. CBN Vale, primeira edição. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, CBN Vale. A rádio que toca notícia. Oferecimento Cisprime do Brasil. A maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país, agora em São José dos Campos. A APS No-Brakes é a única empresa que dá 6 meses de garantia na manutenção de no-brakes e estabilizadores. Acesse apsnobrakes.com.br. APS No-Brakes. Não fique sem energia. Na Cisprime do Brasil, tudo o que você faz importa. Com a movimentação e a colaboração dos nossos cooperados, atingimos mais um marco histórico. 253 milhões de sobras em 2023. Uma conquista que traduz a solidez da cooperativa e nos inspira a seguirmos juntos em constante evolução.
Acesse cisprimedobrasil.com.br e saiba mais sobre a maior e mais completa cooperativa de crédito independente do país. Últimos dias do Festival da Construção Leroy Merlin. Os melhores preços com pronta entrega para a sua obra. Confira. Cortador de piso manual Cortag Master por R$ 579,90. Oferta válida até 31 de março na loja, app e site. Leroy Merlin. Era uma vez uma garotinha que descobriu grandes poderes. Os poderes de ler e escrever. E como ela adquiriu esses poderes? Através da alfabetização. O Alfabetiza Juntos é dedicado à alfabetização de alunos de 4 a 5 anos da educação infantil e do 1º e 2º anos do ensino fundamental. O programa fortalece a aprendizagem, a gestão escolar, forma professores e acompanha a evolução dos estudantes. Porque São Paulo são todos lendo na idade certa. Governo do Estado. São Paulo são todos. Vem aí a 17ª edição da Caminhada Agita São José. Será domingo, dia 7 de abril, às 8 horas da manhã. Saída na Casa do Médico, na Avenida São José, 1187. Alongamento, sorteio de brindes e muito mais atrações para toda a população. Inscrição gratuita, doando 1 quilo de alimento por participante que será doado ao Hospital Francisca Júlia. Você garante a sua camiseta. Uma simples caminhada em prol da saúde física, social e emocional. Realização: Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos. Apoio: Rádio CBN Vale. Você sabia que pode ajudar crianças e idosos de São José? Na hora de fazer o imposto de renda, escolha doar. Acesse fichas de declaração, em seguida doação diretamente na declaração, depois marque a opção municipal e para terminar, São José dos Campos. Agora é só escolher quem vai receber 3% do seu imposto. Ajudar quem precisa, sem pagar nada mais por isso, é muito bom. Consulte seu contador, Fundo Social e Prefeitura de São José dos Campos. Você pode pagar sua anuidade ou da sua empresa para o CREA São Paulo com 5% de desconto. É só fazer o pagamento até 31 de março em cota única e continuar aproveitando os benefícios como CREA Lab Coworkings, Mútua, Convênio ABNT, CREA Capacita e Clube de Vantagens. Informe-se sobre condições especiais de pagamento para estudantes, idosos e portadores de doenças graves. Saiba mais em www.creasp.org.br. CREA São Paulo. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação: Luciana Cherno. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação: Pétria Chaves. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir.
o CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Em São José dos Campos. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Inovação, o podcast que conecta você com o que há de mais moderno no mundo da tecnologia, negócios e empreendedorismo. Todas as quintas, às 4 da tarde, Davi Mendes e Matheus Mendes abordam ideias inovadoras com especialistas e convidados especiais. CBN Inovação, o podcast que curte o futuro e compartilha o presente. Repórter CBN. Sexta-feira, 29 de março de 2024. 63% dos brasileiros são contra a concessão de anistia para os responsáveis pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, de acordo com uma pesquisa Datafolha divulgada hoje. Apenas 31% dos entrevistados acreditam que os réus e condenados no caso devem ser poupados de punição. Na ocasião, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília em reação à eleição do atual presidente Lula. Mais de 1.000 pessoas foram presas por envolvimento no ataque. O homem baleado durante o sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro apresentou melhora no quadro de saúde e já fala com familiares. Bruno Lima da Costa Soares está internado em um hospital da rede privada na capital fluminense. Nesta semana, ele teve alta do centro de terapia intensiva e foi transferido para a unidade semi-intensiva. O primeiro-ministro da Ucrânia anunciou que o país recebeu uma parcela de $1,5 bilhão de financiamento ao abrigo de um programa do Banco Mundial. O auxílio foi custeado pelo Reino Unido e pelo Japão. O montante deve ajudar Kiev a pagar o orçamento e as despesas sociais em meio ao conflito com a Rússia. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. De volta com o CBN na Rede, pela Rádio CBN São José dos Campos e Vale do Paraíba, AM 750, 3 horas e 36 minutos. E de volta com mais 2 convidados aqui no CBN na Rede, nos estúdios da Rádio CBN. Você que acompanha com imagens, você vê aqui 2 figuras que vamos falar aí sobre uma outra figura muito especial também, porque amanhã, sábado, é o aniversário de um cidadão chamado Batman. É um grande herói dos quadrinhos. E quem vai falar um pouquinho conosco da importância desse personagem, principalmente para os amantes de história e quadrinhos, o quanto ele é importante para o mercado editorial. Estou aqui recebendo aqui do meu lado direito, você que acompanha com imagens, você está vendo, Fabrício Grelet, ele que é roteirista e especialista em quadrinhos. Fabrício, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, boa tarde a você e aos ouvintes. É isso aí, vamos falar um pouquinho dessa carreira sua de roteirista que eu achei muito interessante. E outro grande personagem aqui conosco, já esteve aqui conosco, aceitou mais uma vez participar aqui conosco para falar dessa camisa dele que ele está usando, você que acompanha com imagens, sempre vem estilizado esse rapaz aqui. É o Diego Garcia, pesquisador de quadrinhos, historiador e professor. Diego, bom dia. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. É isso aí. Opa, que som é esse, hein? 1989. 1989? Cadê que o cara sacou? Danny Elfman, o autor. De que nós estamos falando? É da trilha sonora do Batman do Tim Burton, né? O primeiro filme do Michael Keaton. Uhum. O ressurgimento do Batman nos cinemas, né? Exatamente. Que teve o Pinguim também, né? Não, esse é o do Coringa com Jack Nicholson. O segundo tem a mesma trilha sonora, tem o Danny DeVito com o Pinguim. Nossa, e essas músicas também, ela tem aquela música clássica também do Batman dos anos 60, nos anos 50. Da série de televisão. Ele está falando de 89 que também marcava um aniversário do Batman. Eles escolheram de mão cheia para lançar. E houve a Batmania naquele tempo, né? Quebrou. Porque o Batman já era um personagem bem popular, eu acho que também boa parte pela série de TV dos anos 60, né? Porque ele trouxe o personagem para dentro de casa. Né? Ele já não era mais um estranho, ele era o teu amigo. Com o detalhe de que a série de TV, o mais interessante eram os vilões, que eram sempre atores de alto gabarito. Então você tinha o César Romero, você tinha... Um Coringa, né? Sim, sim. Que era o... Ele, inclusive, tem um detalhe que o Coringa usava o bigode por baixo, né? Que era o César Romero. E vou te contar uma coisa, a lembrança, quando chegou o filme, esse ressurgimento com o Michael Keaton, a gente tinha na mente aquela... Nós temos até a foto aí, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, a foto da série de TV... Né? Aquela série de TV enigmática, muito bacana, no cinema, que passava, inclusive no Brasil, era uma série que passava no Brasil. E aí depois, quando veio o Batman, o Batman no cinema com o Michael Keaton virou uma explosão. Né? O que explica esse amor por esse personagem, Grelet? Tanto tempo, amanhã fazendo 85 anos. Então, esses personagens, esses heróis, eles acabam sendo mitos modernos, né? Então, por mais que você goste de um super-homem, eu acho que você não consegue ser um super-homem. Mas se der sorte, ganhar na Mega Sena, você até vira um Batman. Então, eu acho isso que meio que te aproxima, né? Pelo fato dele ser falível, dele não ter superpoderes. E aí, depois, essa outra questão dele ser um herói familiar. Ele foi trazido para dentro da sua casa com essa série de 66, e depois bonecos e animações. Então, ele sempre teve do seu lado, né? Digamos assim. E tem essa questão que o Fabrício citou muito bem, né? Essa diferença do herói... ser humano falível e o super-herói. O herói, por isso, será que é essa característica que dá tanta aproximação assim para as pessoas até hoje, Diego? Com certeza. E assim, uma análise interessante que a gente pode fazer é que um ano antes do Batman surgiu o Superman, e o Superman é o arquétipo principal do super-herói, né? Um deus entre mortais, um cara que pode tudo, e que é muito interessante, tem um poder de inspiração muito forte, mas é mais difícil do cara se identificar com aquela figura. E o Batman é um ser humano. Só que, se você pensar na personalidade de cada um, o Superman ele é um cara superior que tenta se colocar no lugar comum, no lugar do cidadão comum. E o Batman faz o contrário. É um cara comum,
Só que ele está absolutamente acima de todo mundo. Ele é perfeito fisicamente, ele é perfeito intelectualmente, ele, ao mesmo tempo, é falível e infalível. Então, esse poder de fazer o leitor se sentir entusiasmado, se sentir inspirado com essa potencialidade de um cara normal é muito grande, é muito forte. E isso atrai muito. E aí nós temos algumas imagens, por exemplo, essa imagem que nós estamos aqui, passando aqui na nossa tela, no nosso computador, para quem assistir em casa também, é a primeira versão, é o primeiro gibi? O gibi. Se eu falar para gibi, para muita gente, o pessoal fica bem bravo, não vai. Não é demérito. Então... O interessante aí você vê que o nome é Detective Comics. Por quê? Porque até então, a National Periodical, que depois virou a DC, a editora, ela publicava histórias de detetive. Então ela publicava romance, histórias de exército, Velho Oeste, né? E ele surgiu como mais um personagem nessa antologia de histórias policiais. Tinha o Sam Bradley, tinha outros personagens. Então jogaram lá para ver o que ia acontecer e fisgou, né? O Batman acabou se tornando popular. Boa parte disso porque já tinha o Super-Homem e identificaram, né? Ele foi uma parte, acho que pensada realmente, eles indicam uma inspiração no Zorro, e outro tanto acho que veio de um estudo. Então houve um trabalho para se fazer o Batman. Uhum. E esse trabalho, muita gente atribui, algumas pessoas atribuem a um autor, a um criador, e aí queria que vocês explicassem para os nossos amigos ouvintes. Temos duas imagens em preto e branco, de dois artistas que o nosso Edson Ramiro vai mostrar para a gente. Queria que vocês explicassem aí para a gente quem são essas figuras, a importância deles, né? Para a gente poder... Essa figura, por exemplo, que está aqui em nossa tela. Esse aí é o Bill Finger, né? E esse Bill Finger. É o verdadeiro criador do Batman. Pelo menos no maior percentual considerável, as ideias vêm dele. Exatamente. Aí eu vou pedir a ajuda aqui do nosso amigo roteirista, né? Porque a história do roteiro, para criar um personagem como esse, deve ser uma coisa... não dá para tirar da manga, acontece de uma hora para outra, né? Como é que será que foi esse trabalho para a criação do Batman? Que era famosa, né? 10% de inspiração e os 90% de transpiração, né? Que é sentar e fazer. Eu brinco, desculpa o termo, mas que quadrinho é um trabalho bunda. Você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer, não tem jeito, entendeu? Não tem milagre, porque computador é ferramenta, né? Então é sentar e fazer realmente. E eles já tinham uma certa experiência, tanto o Bob Kane quanto o Bill Finger, porque eles estavam no mercado, né? E existe essa questão de mercado que funciona para os quadrinhos lá fora, né? De vender e de ter público, né? Você pode publicar independente, mas você não passa, às vezes, pelo crivo do mercado, de um editor, né? Entendi. Agora nós estamos vendo a imagem do Bob Kane, desenhista, ele que criou, ou seja, vem aquela ideia, o cara tem que criar a imagem, tem que criar o personagem. E aí foi tudo baseado na leitura, foi tudo baseado, ou seja, ou alguma coisa surgiu que não estava na... Ele cita um Zorro, né? Ele cita muito como o Zorro, mas o quanto isso é consciente, inconsciente, não dá para... Fica naquela área cinza, né? Porque ainda mais que na época, né? Que ano mais ou menos foi essa criação? Tem ideia? Ele foi... 39, porque 38 você teve o Batman e 40 a Mulher Maravilha. E nessa época, assim, se ele for pegar algum exemplo assim, de algum herói, de algum ser assim, que mexe assim, com a cultura de cuidar dos desvalidos, ou seja, do oprimido, a figura, então, na época do Zorro, era uma figura bem próxima assim, do cotidiano, da lembrança espontânea das pessoas, de uma figura de um herói, né? Isso, e eles citam como sendo uma das fontes. Eles citam também aqueles estudos de Leonardo da Vinci para as asas. Eles citam uma série de fatores e de estudos que eles fizeram. Não sei se foi uma desculpa pós-personagem ou pré-personagem, porque depois a história sempre muda, né? Mas eles citam essas influências todas. Se for uma história... Se enrolou bem, né? Porque botou um exemplo muito legal, porque essas obras, assim, os desenhos de Leonardo da Vinci, naquela época, lá 1500 e pouco, já pensando em asas, plano, como se fosse asa delta, alguma coisa assim, até helicópteros, né? Exatamente. Porque temos desenhos assim dele que é impressionantes, né? E essa história, eu queria só aproveitar um pouquinho mais de você, Fabrício, pelo seguinte: você é roteirista, você também tem trabalhos na Marvel, também na DC Comics? Alguns desses trabalhos foram com outros artistas, meio que sendo produtor executivo. E algumas outras séries que são publicadas nos Estados Unidos, não das editoras maiores.
eu faço uma boa parte de produção, escalando desenhistas, coloristas, letristas, às vezes eu faço as letras. Então, além dos roteiros, eu faço produção executiva de algumas séries para algumas editoras. Aí eu vou pedir licença para você explicar mais ou menos essa obra aqui, que o nosso amigo Edson vai dar um zoom aqui para gente, e aí vamos saber que obra é essa aqui. Então, essa foi uma minissérie de 6 edições, escrita pelo Brandon Deenan, que ele é um escritor norte-americano, ele trabalha para a Marvel, no livro da Marvel, o mais novo livro dele, que está para sair agora, eu fazendo o merchan, hein? Lá nos Estados Unidos, chama Uncivil War, que é do Aliens, tem baseado com o último filme que está para sair. Então ele é um escritor e ele já escrevia quadrinhos, e a gente conversando, ele tinha a ideia de fazer essa série, que ela é bem mítica, vai numa linha, talvez, sei lá, exagerando, num Senhor dos Anéis, e aí ele começou a conversar comigo, eu falei, olha, a gente tem equipe aqui, vamos fazer, e eu acabei fazendo, inclusive coordenando toda a produção em termos de tempo, de tradução de roteiro para os artistas nacionais, controlando o prazo, fazendo as letras, discutindo ideias, porque tem personagens que às vezes a gente discutia, eu tô com uma ideia X, o que você The acha? Bonus of the Gods. É isso, Bonus of the Gods. É uma história, viam deuses habitando nesta terra, que não se sabe se seria um futuro daqui, e esses deuses desapareceram e os ossos caíram na terra. E esses ossos tinham poderes. Caramba, então quem legal. conseguia chegar perto dos ossos... Ou seja, um diretor executivo de uma história em quadrinhos, de uma revista de quadrinhos, ele tem toda essa parte também um pouco mais chata, né? Que é a burocracia, tempo, entrevista, entender. Ou seja, entra de cabeça na história, né? Porque o roteiro, ele não é só o balão de fala. Você tem uma explicação de como é que está o cenário, como é que está o comportamento de cada personagem, como é que tem o céu, o que vai acontecer no outro quadro, na outra página, na outra edição. Então, tudo isso a gente trabalha antes para ter conhecimento, para poder desenvolver o produto. Perfeito. Nós estamos vendo aí mais algumas imagens assim, de outras revistas do Batman. E aí eu queria uma ajuda sua, Diego, para nos explicar o seguinte. Tivemos vários artistas, desenhistas, que vão dando uma cara diferente. Sim. Passa-se o tempo, passam-se os anos, mas a paixão pelo Batman muda, independente dos traços, ou houve algum momento que você percebeu... Os fãs não gostaram muito de determinadas linhas. Tem altos e baixos, mas eu diria que essa é uma paixão que ela se renova. Por quê? Eu acho que o porquê tem a ver com o motivo inicial. O motivo inicial pelo qual as pessoas se apaixonavam por super-heróis como o Superman, mas principalmente pelo Batman, que é toda uma realidade que se vivia nas periferias das grandes cidades, que acabava levando para isso. Por exemplo, em 1929 tinha estourado a crise, né? Então muita miséria, muita fome, e o que as pessoas às vezes não percebem é que com a miséria, com a fome, vem a criminalidade. Então aumenta a violência, etc. Até os filmes do Zorro com Douglas Fairbanks, que inspiraram esses caras quando eles eram meninos, esses filmes são de um pouco antes da crise, são 1920, alguma coisa. Então eram jovens que cresceram com o exemplo do Zorro, o cara que esconde a identidade com uma máscara para fazer justiça com as próprias mãos. E aí o adulto norte-americano dessa época estava vivendo uma realidade de insegurança, de medo do crime o tempo todo. Então abrir as páginas de uma revista e se ver ali, ou enfim, enxergar um cara honesto que vai lá e dá um corretivo na bandidagem, faz o cara se sentir muito bem lendo aquilo. E isso continuou, né? E essa mesma situação, ela pode ser levada tanto por um viés mais conservador, mais assim, da solução, do combater a violência com violência, ou por um viés mais progressista, mais para, o milionário que combate a bandidagem, mas faz de tudo para ajudar crianças pobres a terem um futuro melhor e tal. Então, ao longo desses 85 anos, o próprio Bill Finger fez histórias do Batman até 60 e pouco, e depois vários outros artistas. Teve artista mais conservador, teve artista mais progressista. Então, o Batman ele foi pode ser um herói da direita, um herói da esquerda, dependendo da época, dependendo da encarnação. E isso é muito legal e acaba atraindo gente de todos os tipos também. E essa imagem que nós temos na nossa tela aqui de fundo mostra bem a evolução de alguns dos estilos, né? É verdade. Nós temos lá o primeiro, do lado esquerdo,
Me foge o nome do Adam West. Adam West. Adam West, depois Michael Keaton, depois, se eu não me engano... Kilmer. Aquele que é o George Clooney. Não, esse é o George Clooney. Sim. O próximo parece ser o Val Kilmer. Não, ele já é o... É o Christian Bale. Isso, Christian Bale, isso aí. Esse aí com os olhos brilhantes é o... Ben Affleck. E o último... E agora A última eu já não sei quem é. É o Vampiro, o nosso amigo Vampiro. O nosso amigo Vampiro, né? Gostou desse último lançamento? Eu acho interessante. Você está falando dessa questão do personagem. O personagem evolui. E você percebe que o personagem evolui conforme a sociedade evolui, principalmente pelo vilão. Voltando a essa história do vilão da série de 66, você percebe, por exemplo, que o Coringa, no início, ele era para assustar as crianças. Ele era uma coisa misteriosa, porque você tinha um palhaço voltado para o crime, você nunca talvez fosse pensar nisso. E aí o Coringa hoje é um maníaco. Né? Então ele evoluiu nessa caracterização também. Então você vê que o personagem vem evoluindo, os vilões vêm evoluindo, a sociedade também pede esse tipo de coisa, né? de melhoria, digamos assim, no background do personagem. E aí vem a questão do Robin, por exemplo, que o Robin foi criado numa época em que todo personagem acabava tendo um companheiro. Então o Capitão América tinha o Bucky, o Shazam tinha o Capitão Marvel Jr., e aí o Batman tinha o Robin. Mas qual que era a ideia? Que se você não se identificasse com o herói, você ia se identificar com o companheiro, que eles chamam de sidekick, né? Que seria o Robin. E o Robin você vê que tem cores completamente diferentes da do Batman, porque tinha uma questão estratégica. Enquanto o Batman avançava e o pessoal não se preocupava, o Robin cuidava das costas ali, ia combatendo e coisa e tal, para ele poder avançar e combater o crime, né? E outra paixão aí dos amantes aí do Batman são os carros, né? Os veículos, né? Vamos ver se de repente a gente consegue encontrar, não sei se o Edson consegue fazer uma mágica de encontrar alguns carros aí pra gente mostrar, faltou buscar aí, mas é também um outro, eu pelo menos em casa, eu tenho uma coleção, sabe? Eu gosto bastante do Batman. Todo mundo que é fã tem, né? Teve uma promoção aí, uma vez por década, pelo menos, tem uma promoção de modelos, né? De Batmóvel. E acho que o que mais fez sucesso foi esse dos anos 60 mesmo, da série de 66 a 68. Era um modelo italiano, não lembro a marca agora, né? Converteram para ficar ali a cara do Batman. Até quando fez 80 anos, em 2019, teve esse carro com atores, né, de Batman e Robin circulando pela Avenida Paulista, esse aí que aparece. Nossa, esse é maravilhoso, esse é sensacional. Pô, e naquele tempo já tinha até o telefone. Não precisava nem do celular, porque ele tinha o telefone dentro. Você vê? É verdade. Ou seja, já estava antevendo já. Olha só que maravilha esse carro. E tem algumas versões aí também que vão evoluindo também. O próprio Batmóvel. Esse último do lançamento do nosso amigo Morcego, me foge o nome dele, o Robert Pattinson. Isso, ele mesmo. Muito obrigado. Sem Google, hein? Sem Google, né? E aí o carro utilizado por ele é um carro um pouco mais rústico, né? Diferente mas dos isso demais. É a ideia dos produtores realmente de também se aproximar, né? Porque nem aquele tanque de guerra que tinha o Ben Affleck e a cena que o carro aparece no filme, ela é muito emblemática, né? É um filme que exige uma certa dedicação, um filme longo, 3 horas, e só tem o carro em uma cena, que é uma coisa interessante, porque já foi muito usado. Como o carro é um dos pontos mais chamativos, usou-se e abusou-se do carro nas séries, nos filmes, em todas as mídias. E aí, nesse filme, o diretor, que é o Matt Reeves, ele tentou fazer uma coisa mais sutil e dá mais valor. Então ele usa o carro no momento que tem que usar. E aí é uma coisa que, né, você vê que ele tá fazendo os bandidos ali tremerem nos ossos e tal. E aí, dá uma catarse no cinema quando a gente foi ver, né? Foi uma experiência bem legal esse filme de 2022. Nós mostramos anteriormente aí a imagem do Batmóvel, da retomada, que é utilizado pelo Michael Keaton, e esse aí, o tanque de guerra aí, citado esse é o do filme do Christopher Nolan, né? Do Christian Bale. Do Christian Bale. Agora, o interessante é você ver que tem um Batman para todo tipo de público, né? Ele estava falando do filme, e esse filme agora é como se fosse o treinamento. O Batman ainda tá rústico, né? Então você tem ele mais avançado no futuro, você tem ele daquele de 89, que seria mais voltado para o que a gente conhece. Então você acaba tendo vários Batmans, né, ao mesmo tempo. Inclusive hoje, com a questão da mídia visual, não só dos quadrinhos, você teria que pesquisar muito tempo, né? O quadrinho desde 39 sendo publicado, mas na questão visual,
você consegue achar um Batman que é seu, digamos assim. Sim. Né? E se adapta para qualquer gosto, né? Como você bem disse. Ou seja, é o que uma das coisas que vai se explicando também a longevidade do Batman, essa possibilidade de ir incorporando novos públicos, levando, entendendo a cabeça do público que evolui também nas mídias sociais, nesse mundo mais tecnológico. Mas também não adianta, você pode botar qualquer tipo de tecnologia, qualquer inovação, mas o público mais cativo, o público mais antigo, que é fã do Batman, não larga de jeito nenhum, né, Fabrício? Porque tem uma questão de mercado e do ser humano, porque ele é um arquétipo, né? Então isso gruda muito, você quando menos espera tá se movendo em cima disso. E aí a gente fala dos heróis, você veja como é interessante a questão da criatividade do ser humano. Você tendo o Super-Homem em 38, o Batman em 39, a Mulher Maravilha em 40, você fala, não tem mais nada para ser feito. E aí o pessoal vem com a Lanterna Verde, que usa o poder da vontade, né? E você tem uma série de outros tantos heróis. Shazam, e aí vai, né? E aí o Shazam é muito interessante porque você, quando criança, você pode virar um Capitão Marvel, né? Mas você não vira um super-homem, mas um Shazam você vira, né? Capaz. E aí, para a gente ir para o finalzinho do nosso bate-papo, Diego, qual é a grande mensagem que o personagem Batman passa para você, que é uma inspiração, que as pessoas vale a pena conhecer? Para quem não conhece, para quem não é fã, tudo bem, não dá para ser tem gosto para todo mundo, mas para você que gosta, curte o personagem, o que ele mais te atrai? Bom, são 85 anos de história e o que a humanidade, especialmente o povo, né, dos Estados Unidos, viveu nesses 85 anos, está expresso nas mídias produzidas e, entre elas, nos quadrinhos do Batman e nas outras produções em que o Batman aparece. Então, não deixa de ser uma forma de estudar a história desse período, né? Olhar as transformações que ocorreram, representa a vontade do cidadão comum de se defender, de se sentir protegido, ou em muitos aspectos de se vingar do crime, etc. E eu acho que o mais importante é isso, as pessoas terem noção de que uma coisa é o que a gente sente, né, e que isso acaba sendo expresso nos quadrinhos, na produção cultural, e outra coisa é o que acontece na realidade. Então, é uma forma de as pessoas cruzarem o que elas veem na ficção com a realidade e pensar quais as diferenças e o que está sendo de fato representado ali, né? Tem que ser feita uma leitura crítica dessas obras. E é um material para pensamento crítico muito grande. E esse pensamento crítico, todo isso também gera uma base para você criar histórias. Assim, você tem que ter uma responsabilidade, né? Você criar livros, revistas para levar o público, para eles não quererem entender o que você quer, mas o que é a sociedade, né? E cada um faz a sua leitura, né? Mas o quadrinho gruda porque você tem texto, imagem e assimilação imediata. Veja que mesmo não lendo quadrinhos, você tem um personagem que você gosta e conhece, né? E aí o quadrinho é tão forte que o pessoal cita muito aquele aplicativo de mensagens, que se você for usar, o símbolo que ele usa é um balão, que é fora da estrutura dele. Você vê que ele se apropriou de algo já conhecido e inerente aos quadrinhos, que são as onomatopeias e são os balões, para levar para um outro nicho, um outro nível. Né? Exato. Essa onomatopeia, eu vou pedir para o Edson tentar localizar. Sabe, é aquele daqueles desenhos lá, quando onomatopeia, aqueles sons, pau, pau, tchan, tipo, bem utilizado no Batman no comecinho, que vai dos anos 60, que são aquelas palavras, assim, para tentar ilustrar na revista, que ele está dando um soco, a pessoa está sentindo uma certa dor. Né? Porque a grande brincadeira é essa, o quadrinho está numa folha de papel e o papel você só tem altura e largura. E a hora que você desenha, você já está criando uma ilusão de profundidade, mas não cria de som. E aí o som veio através da onomatopeia. Exatamente. Olha só que incrível. Por isso que é sensacional esse mundo dos quadrinhos, a criatividade e a possibilidade de levar a imaginação e mexer com a mente, com os corações e a inspiração das pessoas. Olha, Fabrício Grelê, roteirista, especialista em quadrinhos, quero muito agradecer o bate-papo com hoje. Foi muito rápido, mas vamos tentar marcar uma outra volta para a gente falar mais sobre a história das histórias em quadrinhos, de roteiros. Okay. Muito obrigado, viu? Agradeço o convite, agradeço aos ouvintes, né? E estamos aí. É isso aí. Diego Garcia, pesquisador de quadrinhos, historiador e professor, também muito obrigado. Até uma próxima, viu? Sempre um prazer, tamo junto. É isso aí. E muito obrigado você também, amigo ouvinte, que acompanhou essa semana toda aí conosco, toda a nossa programação da Rádio CBN. Lembra você que amanhã, sábado, 10 horas da manhã, tem CBN Saúde,
com Luciana Tcherno, sempre trazendo um tema importante na área da saúde, para que você fique muito bem informado. Obrigado pela companhia, tenham todos uma ótima Páscoa, ótimo final de semana, fiquem com Deus. Segunda-feira estamos de volta com o CBN na Rede às 3h. Grande abraço. Últimos dias do Festival da Construção Leroy Merlin. Os melhores preços com pronta entrega para a sua obra. Confira! Manta líquida 15 quilos Axton por R$ 199,90. Oferta válida até 31 de março na loja App e site. Quando cooperamos, fazemos a diferença. A Cisprime do Brasil é a primeira cooperativa de crédito do país a apoiar Médicos Sem Fronteiras, uma organização que leva cuidados de saúde a pessoas afetadas por graves crises humanitárias em todo o mundo. Nascemos na área da saúde e trabalhamos alinhados ao nosso propósito para melhorar a segurança, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Junte-se a nós e seja um doador. Acesse cisprimedobrasil.com.br e saiba como doar. Você pode pagar sua anuidade ou da sua empresa para o CREA São Paulo com 5% de desconto. É só fazer o pagamento até 31 de março em cota única e continuar aproveitando os benefícios